Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre o grupo das bactérias. Esses seres são seres do reino Monera, são classificados como seres procariontes ou procariotos, devido à ausência de estruturas celulares como a carioteca, mitocôndrias e outras. Então, nesta aula, nós vamos ter uma noção básica da célula procariótica, como que é a sua organização estrutural celular, como que elas podem ser classificadas, como que elas são consideradas gram-positivas ou gram-negativas, vamos aprender sobre essa diferenciação. Também vamos ver os processos de esporulação e também retomar o conceito de microbiota normal. Bom, as bactérias, elas habitam todos os ambientes, como a gente tinha comentado também em sala de aula, né? Então ela está presente nos ambientes aquáticos, água doce, água do mar, está sobre a superfície, está sobre a nossa pele, dentro do nosso organismo, também está presente nos solos. Então a gente encontra bactérias em todos os ambientes, desde até ambientes muito gelados até ambientes muito quentes, ambientes ditos extremos. Elas podem ter um formato de coco, bacilo ou bastonete, vibrião, formato de vírgula, espirilos e espiroquetas. Então nós também vimos que elas tinham esses formatos, geralmente, e também que elas tinham dimensões minúsculas, microscópicas, podendo medir desde 1 ou 2 micrômetros até bactérias maiores, espiroquetas que passam de 10 micrômetros. E uma curiosidade sobre esses organismos é que eles são os seres mais antigos do planeta. Então foram encontrados fósseis, né, bactérias, cianobactérias fossilizadas em ambientes na Austrália, nos Estados Unidos. Né, esses materiais foram chamados estromatólitos, que datam de bilhões de anos atrás. Então, em março de 2017, fizeram uma nova pesquisa, uma nova datação desses seres cianobactérias que se encontram nesses ambientes, mostrando que eles têm cerca de 4,3 bilhões de anos. Então, eles são os seres mais antigos do planeta, foram as primeiras formas de vida que habitaram o planeta Terra. Então, a partir disso, nós temos uma organização evolutiva, que seriam os primeiros seres as bactérias cianobactérias do reino Monera. Depois nós teríamos alguns organismos evoluindo para protistas, né, que são os protozoários. E depois nós teríamos os outros organismos evoluindo e se diferenciando entre fungos, plantas e animais. A célula bacteriana, a organização estrutural de uma bactéria, nós estudamos na sala de aula. Nós vimos que ela tem diversas estruturas, organelas, que são muito semelhantes às nossas, com as mesmas funções, como ribossomos, material genético aqui na forma de DNA, a citoplasma, a membrana plasmática, que não está aqui, mas ela possui a membrana, tá aqui, a membrana celular. E a gente viu que tinha outras estruturas que já eram diferenciadas, que estavam presentes nas bactérias, cílios ou fímbrias, a cápsula em algumas bactérias, a parede celular, muito importante, o plasmídio e o flagelo. E as bactérias também podem possuir grãos de nutrientes, reservando nutrientes, por exemplo, na forma de carboidratos. Bom, gente, então aqui nós temos algumas fotos para ilustrar o que a gente está falando. Então, a gente tem fotos de microscopia eletrônica, onde nós conseguimos notar que as bactérias elas são fofinhas, como eu falava na sala de aula, vocês davam risada, elas têm um volume, né? Então as células geralmente elas não são achatadas. Então a gente vê aqui microscopia eletrônica de varredura. E aqui uma microscopia eletrônica que não enfatiza o volume da célula, porém está enfatizando essas estruturas que são cílios, as fímbrias, certo? E no microscópio óptico a gente vai depois observar as bactérias na escola.
Com relação a uma estrutura muito importante que nós temos aqui, bacteriana, é a parede celular. Então, aquela estrutura que fica entre a membrana plasmática e a cápsula, né? Esse rosinha aqui é a cápsula. Então, a parede celular, aqui em azul, ela é a estrutura que vai dar a rigidez na célula bacteriana. Ela é uma estrutura que protege muito a bactéria contra a entrada de antibióticos, por exemplo, né? A composição química dessa parede celular bacteriana é de peptídeo-glicanos, tá aqui, ó. Então, é um grupo de substâncias químicas que envolve açúcares e proteínas, peptídeos, e os peptídeos glicanos são exclusivos da parede bacteriana, da parede celular bacteriana. Então, por isso que é muito importante nós sabermos que existe a presença desta parede, né, que muitos antibióticos tentam destruir essa parede para poder atacar e destruir a célula bacteriana. A partir dessa... Retomando. Ela ser gram-positiva ou gram-negativa tem a ver com a sua espécie. Então, por exemplo, nós temos a bactéria chamada Escherichia coli, ou Escherichia coli, a E. coli. Ela é uma bactéria intestinal, presente nos intestinos de animais de sangue quente, por exemplo, mamíferos. E a E. coli ela é uma bactéria gram-negativa. Então, em uma amostra que eu tenho E. coli, se eu observar no microscópio ela colorida com a técnica de gram, ela vai ser sempre gram-negativa. Eu não vou ter E. coli gram-positiva e gram-negativa, certo? Então, ser gram-positiva ou gram-negativa tem a ver também com a espécie bacteriana. Então, aqui nós temos outro slide mostrando um corte aqui da parede celular, um corte na realidade, da estrutura celular bacteriana. Então, aqui embaixo nós temos a membrana plasmática da bactéria, essa bactéria A e essa bactéria B, a membrana plasmática aqui. Após a membrana plasmática, indo para fora, nós temos o peptídeo glicano na bactéria A e na bactéria B. Então, aqui na bactéria A, nós vemos o peptídeo glicano bem espesso, grosso. Então, ela é uma bactéria gram-positiva. E a bactéria com peptídeo glicano mais fino, menos peptídeo glicano, é a gram-negativa. Observando isso ao microscópio, quando nós executamos a técnica de gram em cima das amostras que nós temos, então é uma sequência de reagentes e sequência de corantes. As bactérias gram-positivas vão aparecer roxa, né, ou puxando assim para um azul bem escuro, por exemplo, Streptococcus oralis, nessa primeira figura. E se ela for gram-negativa, ela vai aparecer nesta cor, né, um vermelho para um rosa, como por exemplo a nossa bactéria chamada E. coli. Outro fator interessantíssimo que as bactérias executam, algumas bactérias gram-positivas executam, é o processo chamado esporulação. Então, esporulação é o processo que a bactéria consegue se esporular, ou seja, se transformar num chamado esporo. Você pode encontrar como esporo, endosporo, cisto. Todos esses nomes têm a ver com essa formação, né, que a bactéria faz do processo de esporulação. O que acontece? Como a bactéria está no seu ambiente, vivendo tranquilamente, e ela está se reproduzindo. E certas bactérias que vão possuir essa capacidade de se esporular, quando o ambiente, por algum motivo, né, ele começar a ficar um ambiente muito desfavorável para ela. Por exemplo, está faltando água, ou não tem nutriente, ou a temperatura não está numa temperatura ideal para ela se reproduzir, ela começa o processo de esporulação. Então, ela vira um esporo. Se o ambiente voltar a ficar bom, por exemplo, chegou nutriente, chegou água, ela faz um processo inverso, que é um processo de germinação. Então, de esporo, ela passa a ser uma bactéria livre e reprodutora novamente. Uma bactéria que faz esse processo, ela ficou até muito famosa nos anos 2000, no ano de 2001, quando teve o atentado de 11 de setembro, as Torres Gêmeas, foram as bactérias Bacillus anthracis. Então, elas foram enviadas para políticos
norte-americanos na época do atentado do Bin Laden, na forma de esporos. Algumas pessoas que acabaram tendo contato com esses esporos, pessoal da parte de transporte de correios dos Estados Unidos, respiraram essas bactérias. A bactéria entrou no organismo da pessoa, viu que o ambiente estava favorável e ela germinou, voltou a ser uma bactéria, se reproduziu, causando problemas respiratórios e até a morte de pessoas que tiveram que trabalhar com aqueles pacotes onde tinham bacilos anthracis esporulados. Então, nós temos aqui um resumo do processo de esporulação, onde a bactéria vai iniciar fazendo a duplicação do cromossomo dela, vai começar a construir proteínas protetoras desse cromossomo, e aí ela começa a reforçar aqui as membranas, né? Tudo isso para poder chegar na fase onde ela cria um esporo ou endosporo. E esse endosporo ou esporo, ele fica no ambiente, pode permanecer no ambiente durante muitos anos. Bom, gente, então aqui para finalizar a nossa aula, retomamos o conceito de microbiota normal. Então, a microbiota normal seria um conjunto de micro-organismos, dentre eles bactérias e fungos, que vão habitar o nosso corpo de forma harmônica. Maior parte do tempo, esses micro-organismos não vão provocar uma doença nem causar nenhum tipo de problema de saúde. Por vezes pode acontecer sim, mas em geral, maior parte do tempo, isso não ocorre. Eles habitam o nosso organismo de uma forma harmônica, em harmonia com os nossos órgãos. Então, nesta figura, a gente pode notar aqui, por exemplo, que os micro-organismos sobre a pele tem algumas espécies aqui, algumas bactérias, bacilos, streptococcus, estafilococcus, temos também fungos, cândida, malacésia. Se a gente pegar outra parte do corpo, aqui nariz, vias aéreas superiores, temos aqui outros micro-organismos. Então, a gente tem que lembrar que ao executarmos um processo num laboratório, um laboratório químico, um laboratório industrial ou de análise, nós temos que ter cuidado com a nossa microbiota normal. Por quê? Se a gente manipular aquele objeto, aquele material dentro de um laboratório, eu posso ter a presença da minha microbiota normal chegando naquele objeto. Então, dependendo do que eu estou executando, eu tenho que prestar atenção nessas situações. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre bactérias e a gente se vê na próxima aula. Tchau!